Como uma potência importante no leste asiático, o Japão tem lutado muito para encontrar seu lugar na região. Foi somente no século passado que o país se modernizou rapidamente e alternando entre várias ideias que vão desde isolacionismo, militarismo, mercantilismo até governança centralizada e economia baseada no consumo. No entanto, os desafios do passado de Tóquio não estão apenas submersos na história. Muitos problemas permanecem sem solução. Nesse report, examinaremos esses problemas e explicaremos a geopolítica japonesa. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Localizado ao longo da costa nordeste da Ásia Oriental, o Japão consiste em 6.852 ilhas, com as 4 maiores ilhas sendo Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, visto que essas ilhas representam 97% da massa terrestre japonesa. Cerca de 104 milhões de pessoas do total de 126 milhões residem na ilha central de Honshu, e isso é bem mais de 82% da população do país. Outros 13 milhões residem no sudoeste, na ilha de Kyushu. Para o leste, entre Honshu e Kyushu, fica a ilha de Shikoku, que abriga cerca de 4 milhões de pessoas. Enquanto isso, no extremo norte, 5 milhões de pessoas habitam a ilha de Hokkaido e Okinawa, que faz parte do conjunto das ilhas Oku, que por sua vez se estende de Kyushu a Taiwan. Embora Okinawa seja fortemente reconhecida como uma ilha natal, sua história, cultura e localização difere do restante do Japão. Existem milhares de ilhas menores que circundam as 5 ilhas, mas o fator mais observável no Japão é a sua natureza de terra montanhosa. A área total do território japonês é do tamanho da Alemanha ou da Polônia, porém cerca de 73% do Japão consiste em montanhas, florestas e terrenos baldios, que são desfavoráveis para a habitação humana. A oferta limitada de terreno plano significa que o Japão tem uma escassez de terras habitáveis e, como resultado, a sociedade está confinada às estreitas faixas da planície costeira que circundam as ilhas natais. No total, cerca de 27% do Japão é considerado habitável, ou seja, um território que tem aproximadamente o tamanho da Coreia do Sul. Desse número, apenas 11% é realmente arável, em comparação à Alemanha e à Polônia, que tem cerca de 35% de terras aráveis. Por causa da geografia acidentada do Japão, a população está densamente centrada em torno das planícies aráveis. A maior delas é a planície de Kanto, que está localizada no centro de Honshu. A planície de Kanto constitui 4% do território total do Japão, mas é o lar de 35 milhões de pessoas, incluindo a capital Tóquio e outras planícies importantes que incluem as planícies de Osaka e Nobe. Coletivamente, esses 3 territórios fornecem a maior produção agrícola e servem como base econômica e política para o Japão. Existem muitas planícies menores espalhadas por todo o sistema fluvial interno do arquipélago, que conecta as zonas populacionais. Mais especificamente, o Japão tem muitos rios que são úteis para a irrigação, mas a maioria deles não é navegável. Para um cargueiro de médio porte transportando cerca de 500 toneladas, um rio deve ter pelo menos 2,75 metros de profundidade. O Japão tem escassez desses rios. O que o país tem é o mar interior de Seto, que é o berço da civilização japonesa. Historicamente, o mar incentivou as populações locais a desenvolverem uma cultura marítima dinâmica. Por sua vez, as tradições navais possibilitaram a formação de uma nação coerente, mas a afirmação de autoridade centralizada permanece um desafio secular para os governantes históricos. Nos tempos modernos, o mar interior de Seto funciona como nexus que liga as maiores cidades do país. Em termos de política externa, o Japão está cercado por poderosos atores regionais, como a China, Rússia, Coreia do Sul e até mesmo a Coreia do Norte. Alguns países, como a Rússia, representam pouca ameaça ao Japão, uma vez que sua influência é limitada no leste asiático. Dito isso, Moscou expressou planos para melhorar a importância econômica da ilha Sakhalin, para contrabalançar a influência japonesa. Se os russos realmente forem bem-sucedidos, o sucesso ainda está para ser visto. Outro risco russo para o Japão são as Ilhas Kuril, que separam o Oceano Pacífico do Mar de Okhotsk. Quem tiver o controle total sobre as ilhas será capaz de restringir o acesso naval ao Mar do Japão, a partir do norte, que constitui uma parte crucial do acesso japonês ao mar. A importância das Ilhas Kuril só vão aumentar com o tempo, especialmente porque Moscou planeja confiar mais nos submarinos nucleares no futuro. Tóquio reivindica apenas as Ilhas do Sul, que não têm valor estratégico entre si.
Mas, do ponto de vista russo, não há garantias de que Tóquio não estenderá suas reivindicações às ilhas do Coral ao norte. Portanto, os russos negam totalmente aos japoneses. Há um problema mais imediato com a ponta da Península Coreana, que fica a uma distância de cerca de 190 quilômetros das ilhas de Kyushu. Historicamente, esta área tem servido como uma ponte terrestre, conectando o arquipélago japonês ao continente asiático. É permitido aos governantes estrangeiros históricos ameaçarem o Japão, mas o ponto de entrada de Kyushu vai em ambos os sentidos e permitiu que as forças japonesas invadissem a Península Coreana no século XVI, XIX e XX. Outras ilhas de passagem é Okinawa, que junto com as outras ilhas Ryukyu conecta as ilhas japonesas a Taiwan e de lá até o mar da China Meridional. Quem quer que tenha um ponto de apoio em Okinawa terá a vantagem de se mobilizar rapidamente entre o Japão e Taiwan. A importância desta ilha é destacada pela presença de forças militares americanas. Nos tempos modernos, entretanto, a maior ameaça do Japão é o declínio e envelhecimento da população. Entre os anos 70 e 90, o número de aposentados quase dobrou e colocou carga adicional na recessão do país. Já na década de 1990 e atualmente, o Japão experimenta algumas das taxas de fertilidade mais baixas do mundo, que é o resultado de suas normas sociais e cultura única. A longo prazo, o declínio demográfico do Japão é simplesmente insustentável. Espera-se que até 2050 a população do país diminua de 126 milhões em 2021 para 107 milhões em 2050 e diminua ainda mais para 83 milhões até o final do século. Entretanto, no segmento da idade produtiva, os cidadãos serão menos da metade dos números projetados. A extensão do declínio demográfico é simplesmente incomparável na história. A maioria dos países europeus com problemas demográficos semelhantes equilibram suas necessidades por meio da imigração. No entanto, a sociedade étnica homogênea do Japão, e um tanto xenófoba, é resistente à imigração, já que a crise demográfica do país é muito pior do que em outras nações. Agora, uma força de trabalho menor não resultará necessariamente em menor produção industrial, uma vez que as inovações em pesquisas de inteligência artificial e automação robótica manterão os níveis de produtividade, mas a demografia afeta muito mais do que apenas a produção industrial. Significa um declínio no consumo interno e lucros corporativos, e que está fadada à redução da receita tributária e ainda menos gastos públicos. Como a renda e a população do país continuam diminuindo, o país terá duas opções diante de si. O Japão pode acabar com um estado de bem-estar social menor e mais antigo isolado no canto oriental da Ásia, que é simplesmente incapaz de garantir seus imperativos geopolíticos, ou terá que aceitar a inconveniente realidade demográfica e assim se abrir para a imigração e dessa forma se rejuvenescer. Ambas as opções encontrarão oposição e descontentamento público, mas historicamente o Japão nunca se absteve de mudanças abruptas. Outra questão que assola o Japão é a falta de recursos naturais do país. Como produtor de commodities de alto padrão, as indústrias japonesas exigem grandes quantidades de recursos minerais, como chumbo, cobre, zinco, ferro, borracha e etc. Todas essas matérias-primas são importadas do exterior e, como o país é uma ilha, a importação de recursos e a exportação de commodities devem ser feitas por mar. Por mais industrializado que seja o Japão, o país simplesmente não consegue prover seus recursos básicos, nem mesmo produz alimentos suficientes em solo. De acordo com o governo japonês, ele só pode alimentar 66% da nação. O restante dos alimentos, na verdade, é importado e altamente subsidiado por parte do governo. Outro exemplo é a falta de segurança energética. Cerca de 90% das necessidades de energia de Tóquio vem de fontes estrangeiras. Este número aumentou para 80% após o desastre nuclear de Fukushima. Neste contexto, a geoeconomia do país é determinada por sua dependência do tráfego marítimo que atravessa o Oceano Índico, o Mar do Sul da China e o Estreito de Malaca. Todas essas áreas são suscetíveis a influências estrangeiras, bem além da capacidade da marinha japonesa de protegê-las. Como tal, Tóquio segue uma política externa subjugada, na qual o mérito de nação independente busca aliar-se com o poder naval global. A tarefa da potência global é garantir a segurança do tráfego marítimo
e retornar à menor nação e aliviar as necessidades da potência maior. É uma relação que se baseia em interesses próprios e tem sido cultivada na Aliança Americana-Japonesa. Então, para salvaguardar suas rotas marítimas, Tóquio depende de Washington para a segurança naval, e para garantir a cooperação americana, Tóquio deve se tornar indispensável para Washington. Nessa medida, o Japão ajudou a preservar a força do dólar americano por meio de taxas de câmbio e prestou apoio humanitário no Afeganistão e no Iraque. Agora, as autoridades em Tóquio expressaram uma aspiração de se tornarem militar e economicamente independentes. No entanto, dadas as circunstâncias geopolíticas, é um processo que é gradual e não pode ser apressado. Por enquanto, o Japão, como muitas outras nações, faz parte da hegemonia americana. Em troca, Washington garante a segurança marítima de Tóquio, que é essencial para o Estado do Japão. Dito isso, a relação do Japão com os Estados Unidos também se tornou prejudicial para a China e a Rússia. Das duas potências colossais, a China é a ameaça mais imediata. Após o resultado das relações da Segunda Guerra Mundial entre Pequim e Tóquio, foram determinadas por dois fatores essenciais. A China forneceu ao Japão matéria-prima, materiais e commodities manufaturados e mão de obra intensiva, enquanto o Japão forneceu à China tecnologia de ponta e serviços. Entretanto, nas últimas décadas, a China passou por um extenso processo de industrialização. Como tal, Pequim está agora competindo com Tóquio pelos mesmos recursos e matérias-primas para preencher suas respectivas economias. Nas próximas décadas, espera-se que a China mude de uma economia voltada para as exportações para um modelo econômico baseado no consumo doméstico, o que apenas acelerará a necessidade de recursos. No contexto, a rivalidade entre os chineses e japoneses também deverá aumentar com o tempo. Em suma, considerando a montanhosa paisagem escassamente povoada do Japão, o país levou séculos para formar um governo central coerente. Portanto, manter essa autoridade central nas ilhas é o principal objetivo geopolítico de Tóquio. Isso é seguido por uma série de objetivos secundários que incluem o seguinte: primeiro, Tóquio deve proteger os caminhos para as ilhas japonesas, estabelecendo uma fortaleza firme nas ilhas Ryukyu, bem como a Coreia do Sul e Taiwan. Uma vez que os dois últimos estão incluídos na coalizão americana, o Japão tem o luxo de permanecer passivo nessa questão. A próxima tarefa para Tóquio é restringir o acesso imediato às marinhas estrangeiras, ganhando o controle sobre o Kuril e a ilha Sakhalin. Esse objetivo está além da capacidade japonesa e, portanto, permanece não cumprido. No entanto, a Rússia deveria experimentar outra alteração de suas fronteiras. Então, o Japão pode aproveitar o momento e ganhar o controle sobre a ilha Sakhalin e empurrar o mais ao norte possível nas Ilhas Coral. O objetivo final para o Japão é garantir suas rotas de treinamento marítimo, de matérias-primas e recursos energéticos. Uma vez que isso está além das capacidades de Tóquio, o Japão deve extrair garantias de segurança dos Estados Unidos, e para cumprir esse objetivo, Tóquio deve preservar o apoio de Washington, enquanto persegue marginalmente uma política externa independente. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.